Olá, jovens! Olha eu aqui de novo com vocês, professora Deise Lima, para mais uma aula de física, ok? E hoje nós estamos aí na nossa segunda aula, correto? Pessoal, o que nós vimos lá na primeira aula? Nós fomos introduzidos à física do terceiro ano, certo? E nós vimos que na física do terceiro ano nós vamos estudar fenômenos eletromagnéticos, ok? E como é que nós fizemos essa divisão? Alguém lembra? Lá na eletricidade, o que a gente estuda? Eletrostática e eletrodinâmica, certo? Lá na eletrostática, o que nós vamos estudar? Movimento das cargas em repouso. Ficou até engraçado, né? Movimento das cargas em repouso? Como assim, professora? As cargas, elas não estão com movimento orientado ou ordenado, ok? Elas estão ali, ó, naquela oscilação, e como a gente fala que ela não está em movimento ordenado, orientado, seria o quê? O estudo dessas cargas em repouso. Agora, quando eu pego o movimento das cargas e oriento, estabelecendo aí num condutor, por exemplo, uma diferença de potencial elétrico, eu vou estar orientando e eu vou ter o surgimento da corrente elétrica, que a gente vai estudar em eletrodinâmica, certo? E pessoal, e na aula de hoje, o que nós vamos estudar? Eu falei para vocês que nós vamos estudar a eletrostática, certo? A eletrostática a gente vai começar lá por processos de eletrização. Então, pessoal, olha só, se liguem aqui. Todos os fenômenos eletrostáticos devido à eletricidade estática, a gente estuda aqui na eletrostática, ok? E a partir de hoje, nós vamos aprender a identificar e a reconhecer quando é que esse tipo de fenômeno ocorre, e ele pode ser muito mais comum do que a gente imagina, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Como habilidades, nós vamos ter identificar as maneiras de eletrização por atrito, contato e indução de corpos inicialmente neutros, ok? Então, nós vamos fazer aí a distinção do que seria um corpo inicialmente neutro, e a partir disso nós vamos fazer a interação desses materiais através de atrito, contato e indução, e dessa forma estudar as maneiras de eletrizar esses corpos, tá bom? Pessoal, vamos lá. O que nós vamos começar? Eletrostática, parte 1. Na nossa parte 1 de eletrostática, nós vamos trabalhar aí a parte de eletrização. Nós vimos que a eletrização, nós temos basicamente 3 tipos de processo de eletrização. Vamos ver quais são? Eu tenho aqui atrito de substâncias, eu tenho contato desses materiais e também temos a indução eletrostática, tá? Então nós vamos a partir de agora estudar esses 3 processos e nós vamos entender o que eles ocorrem e como eles ocorrem e quais são também as consequências, tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha só, eu tenho basicamente 3 tipos de processos de eletrização para eletrizar materiais: atrito, contato e indução eletrostática, tá bom? Então vamos começar, olha só. Eletrização. Os processos de eletrização são métodos onde um corpo deixa de ser eletricamente neutro e passa a estar carregado positivamente ou negativamente, tá bom? Então, pessoal, a partir daí, nós podemos ver o seguinte: um corpo eletricamente neutro, ele pode ser classificado como um corpo que tem igual quantidade de prótons, igual quantidade de elétrons, ou seja, igual quantidade de cargas positivas e igual quantidade de cargas negativas, ok? E lembra que nós falamos na aula passada? Os corpos são formados por átomos, certo? A matéria, né, gente? Tudo é formado por átomos. E estes átomos são constituídos, quando a gente estuda a parte aí de eletricidade, a gente vai levar qual constituição aqui, ó? Elétrons, prótons e nêutrons, tá, pessoal? Então, aqui, ó, nossos objetos de estudo: elétrons, prótons e nêutrons. Sendo que quando a gente estuda aqui corrente, quando a gente estuda fenômeno elétrico, principalmente aqui, ó, o elétron, ok?
Então aqui, ó, prótons, como vocês podem ver, e nêutrons, tá? Isso eu falei para vocês na nossa aula aí de introdução, ok? E aqui, nesse caso, nós ficamos com essas três partículas, porque elas são as principais partículas elementares aqui que constituem os nossos átomos, tá bom? Então vamos considerar o seguinte, um corpo que está eletricamente neutro, ele tem igual quantidades de elétrons e de prótons, tá bom? Eles têm igual aí quantidade de cargas negativas e positivas, tá? Inicialmente vamos ter essa ideia para a gente poder entender esses processos, ok? Vamos continuar, olha só. Vocês podem ver aqui a representação, né, atômica de dois desenhos. Aqui é colocado uma representação simples para que a gente possa aí entender o nosso estudo, tá? Pessoal, no interior do átomo, chamado de núcleo, ok? Então, o núcleo, como vocês podem ver aqui no desenho, é o interior do nosso átomo. Ficam quem? Ficam os nêutrons e os prótons, tá? Como eu tinha falado para vocês, lá no núcleo ficam os nossos nêutrons e os nossos prótons, tá? E bem distante do núcleo, aqui o desenho não mostra, mas essa distância aqui, pessoal, do núcleo e da eletrosfera é grande, tá bom? O desenho não mostra, mas vamos considerar que essa distância é bem grande. Então aqui, olha só, bem distante aqui do núcleo, ficam quem? Os elétrons, girando ao redor desse núcleo, nas suas camadinhas lá na eletrosfera, ok? Ali, como eu falei para vocês, não mostra mais essa distância, ela é bem grande, tá? Pessoal, olha só, vamos ler ali. Essas partículas apresentam uma propriedade física chamada carga elétrica. Então, os elétrons que ficam lá girando ao redor do núcleo apresentam uma propriedade chamada carga elétrica, ok? Esta propriedade está relacionada ao fato de ocorrer uma força de atração ou repulsão entre elas, tá bom, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui? Essa propriedade que eu falei para vocês, ela é capaz de ocorrer aqui uma força, tá? Lembra que eu falei para vocês, lá na nossa primeira aula, que nós temos as forças de campo? Então, eu tenho a força eletrostática ou força elétrica. Ela é uma força de campo porque ela está justamente presente lá na interação de campos elétricos, tá bom? Então, ela tem essa propriedade e a gente pode estudar, tá? Vamos continuar, olha só. Ali, pessoal, os elétrons e os prótons são atraídos entre si. Por quê? O elétron, a gente pode falar que ele é portador de carga negativa. O próton, nós podemos falar para entender legal que ele é portador de carga positiva. Então aqui, já ouviu aquela frase? Os opostos se atraem? Aqui é a mesma ideia. O elétron atrai o próton, ok? Os nêutrons não são nem repelidos e nem atraídos por prótons ou elétrons. Olha só o nome, nêutrons, tá, gente? Então, a gente pode falar aqui que são os cargas que não são portadores de nada aqui, tá? Esses carinhas aqui não são portadores de nada, então eles não são nem repelidos e nem atraídos por prótons ou elétrons. Mas prótons e elétrons são atraídos entre si, ok? Entretanto, se aproximarmos dois prótons, ocorrerá o quê? Uma repulsão, tá bom? Essa repulsão, nós temos aqui a força de repulsão entre as cargas. E que o mesmo ocorrerá quando aproximarmos aí dois elétrons. Então, o que a gente pode concluir a partir disso, pessoal? Que para haver atração eletrostática, eu preciso aproximar, por exemplo, materiais que estejam carregados com portadores de cargas de sinais diferentes, ok? A partir do momento que eu aproximar materiais que estejam aí com portadores de carga de mesmo sinal, eu vou ter a repulsão desses materiais, tá? Vamos ver um exemplo, olha só. Vejam aqui comigo. Imagine que
Isso que está aqui na minha mão é um ímã, tá bom? E aqui eu tenho outro ímã. Se a gente for brincar com esses ímãs, se eu pego a parte de um ímã e aproximo perto de outro ímã, ele pode atrair, ele pode repelir. E o que depende essa atração ou essa repulsão? Quando a gente está falando de ímã, vai ser através dos seus polos. Então, vamos imaginar que isso nós vamos ver lá em magnetismo, tá? Eu vou pegar a parte de cima aqui como polo norte e a parte de baixo como polo sul. Aqui a mesma coisa, olha só a outra canetinha. Polo norte aqui em cima, polo sul aqui embaixo. Só para fazer o exemplo. Se eu pego o norte desse aqui com o norte desse e aproximo, eu vou ter aqui a aproximação de dois polos iguais. O que vai acontecer? Uma força de repulsão. Se eu virar aqui ao contrário e pegar sul com sul e tentar aproximar, eu também vou ter aqui surgindo uma força de repulsão. Pessoal, carga elétrica é a mesma coisa, tá? Se tu pega portador de carga igual e aproxima, eu vou ter força de repulsão. Se eu pego de carga diferente, aí sim eu vou ter força de atração. E isso é justamente devido ao campo que é criado tanto por esse ímã quanto por essa carga, ok? Isso nós vamos estudar lá para frente, tá bom? Vamos continuar ali, olha só. Aqui, pessoal, como os elétrons e os prótons se atraem, dizemos que possuem efeitos elétricos contrários, ok? Desta forma, definiu-se que a carga elétrica dos prótons é positiva, como eu falei para vocês. E a dos elétrons é o quê? Negativa. Então, vamos aqui decorar. Próton é o quê? Positivo. Deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui. Elétron é o quê? Negativo, ok? Então, próton positivo, elétron negativo, tá bom? Os nêutrons, por não apresentarem efeitos elétricos, não possuem cargas, ok? Então, os nêutrons, como eles não têm esses efeitos elétricos que os elétrons e os prótons têm, então a gente vai falar que ele não possui carga, entendido? Dizemos que um corpo é neutro quando o que acontece, como eu falei para vocês, dizemos que esse corpo é neutro quando o número de prótons, que é a carga positiva, é igual ao número de elétrons, carga negativa. Lembra que eu falei isso para vocês, pessoal? Então, vamos lá definir. Portadores de carga elétrica, certo? Quem são? São os elétrons, a gente vai representar com negativo. E os prótons nós vamos representar com positivo. Os nêutrons, como eles não têm interação, eles não são portadores de cargas nem positivas e nem negativas, ok? Então, vamos definir. Quando um corpo está eletricamente neutro, significa que ele tem iguais quantidades de portadores negativos, no caso elétrons, e positivos, no caso o quê? Prótons. Então, um corpo eletricamente neutro é isso, ok? Pessoal, então, o que vai acontecer se eu mudar essa quantidade? Será o que vai acontecer? Imagina que eu tenho lá igual quantidade de elétrons e de prótons e que de alguma forma eu deixo a quantidade de elétrons maior. Eu vou dizer que o corpo possui o quê? Mais portadores de carga negativo. Então, pessoal, a partir daí nós vamos aprender a identificar que esse corpo ele vai estar eletricamente eletrizado. Entendido isso? E como é que a gente faz isso? Exatamente com aqueles 3 processos de eletrização. Então, vamos continuar, olha só. Quando o corpo recebe ou perde elétrons, ele se torna eletrizado, que foi o que eu falei para vocês, ok? Vamos continuar ali, pessoal. Quando aproximamos dois corpos eletrizados com cargas de sinais contrários, observamos que ocorre uma força de atração. Já quando os corpos possuem cargas de sinais iguais, eles se repelem, ok? Note que a eletrização ocorre pela mudança no número de elétrons e não no de prótons. Professora, como assim? Pessoal, vamos lembrar lá da nossa estrutura do nosso núcleo, ok? Lá no núcleo eu tenho os nêutrons e eu tenho os prótons, tá? No núcleo, ok? Um núcleo bem pesado ali, tá? Bem distante desse núcleo tem o quê? Lá nas camadinhas
nas eletrosferas, nós temos os elétrons, ok? Então, se eu estou mexendo ali no meu material que tem os átomos, eu ia gastar muita energia para tirar próton do núcleo. Eu não ia conseguir fazer isso. Então, é mais fácil trabalhar com o quê? Com os elétrons, que estão lá naquelas últimas camadinhas. Lembram disso lá de química? Então, o que acontece? Quando um corpo ele fica com mais cargas positivas, na verdade é porque ele perdeu elétrons. Quando um corpo ele fica com mais cargas negativas, quer dizer que ele ganhou elétrons. Entenderam essa lógica? Vamos continuar, pessoal, então. Olha lá. Note que a eletrização ocorre pela mudança, como eu falei para vocês, no número de elétrons e não no de prótons. Como esses estão localizados no núcleo dos átomos, por processo de eletrização, não é possível mudar este número. Entendido, pessoal? Vamos continuar. Processo de eletrização. Eu falei para vocês que são 3 processos: atrito, contato e indução eletrostática. Vamos começar pelo primeiro, que é o processo de atrito, ok? Vamos lá, pessoal. Olha só, como eu falei para vocês, mas não custa lembrar, tá bom? Os elétrons estão localizados aonde? Na eletrosfera, que é a parte externa do núcleo, e são mantidos girando ao seu redor por forças eletrostáticas, ok? Essas forças eletrostáticas justamente da interação dessas camadas com o núcleo, tá bom, pessoal? Contudo, esta força vai diminuindo com a distância, e isso aqui nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Tem até uma lei que coloca essa força aqui, tá? Desta forma, os elétrons mais exteriores da eletrosfera são mais facilmente retirados de sua órbita. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais distante eles estão do núcleo, melhor vai ser para trabalhar com esses elétrons, ok? Então, quando esfregamos 2 corpos, alguns desses elétrons migram de um corpo para o outro. E com essa migração, o que vai acontecer? Esse corpo ele vai ficar ou com falta ou com excesso de elétrons. Então, quando um corpo, ele tem lá 2 corpos neutros, por exemplo, e você esfrega, o que acontece? Um vai ganhar os elétrons do outro, então o outro vai ficar sem elétrons. Não é, pessoal, que ele vai ficar sem elétrons, ele vai ficar com menos. Tá bom? Entendido isso? Vamos continuar ali, olha só. O corpo que recebeu esses elétrons ficará carregado negativamente. Por sua vez, o corpo que perdeu elétrons ficará carregado positivamente. Pessoal, só uma coisinha aqui para a gente não se confundir, tá? Um corpo, ele não vai dar todos os seus elétrons. Ele vai, vamos dizer assim, fornecer uma parte desses elétrons. Essa parte que ele vai fornecer, ela já é o suficiente para a gente ver se o material está carregado positivamente ou ele está carregado negativamente, tá bom? Vamos continuar, olha só. Então, ali, portanto, fica carregado positivamente quem perdeu elétrons e não quem ganhou prótons. Lembrando que a gente não troca prótons, né, gente? É elétrons, ok? Então, vamos lá. Receber ou perder elétrons depende da substância que é constituído o corpo, ok? Esse fenômeno é chamado de triboelétrico, tá, pessoal? Então, nós temos aí a chamada série triboelétrica, e nesta série triboelétrica, através de experimentos aí de laboratórios, mostram quais são os materiais que têm mais facilidade de ganhar ou mais facilidade de perder elétrons através dos processos de eletrização, tá bom? Olha só ali, ó. Vamos ver essa tabela, como é mostrada ali. A gente começou aqui no topo com pele humana, vidro, mica, lã, pele de gato, seda e os outros que estão até aqui embaixo, até o PVC, como vocês podem ver aqui, ok? Nesta tabela, os elementos são ordenados de tal modo que adquirem cargas positivas quando atritados por um que está abaixo, tá, pessoal? E com cargas negativas quando atritadas por um que está acima, tá bom? Então, ali para a gente representar, olha só, quando você atrita um material que está embaixo com um material que está em cima,
o que está acontecendo ali? Ele tem mais facilidade para adquirir um certo tipo de carga, ok? Então tá aqui, ó, por exemplo, ó, quem está aqui para baixo tem mais facilidade para adquirir carga negativa. Quem está aqui para cima, então, tem mais facilidade de perder essas cargas para quem está aqui embaixo. Entendido isso? E aqui, pessoal, olha só que nós vamos utilizar no nosso experimento interativo daqui a pouco os materiais, né? Tem papel aí e tem canudo. O papel, como vocês podem ver, olha só onde ele está aqui, ó. Tá aqui o papel. E nós temos o plástico que está logo abaixo do papel, ok? Então, o que eu posso falar aqui, por exemplo, se eu atritar papel com plástico, o plástico tem mais facilidade de ganhar cargas negativas e o papel, então, de perder cargas negativas. Lembrando que o material ele não vai perder totalmente, tá, pessoal? Ok? Ele vai perder uma parte aí e ele vai ficar, mesmo assim, eletrizado, tá bom? Então, olha só. Tá aqui, olha só, a simulaçãozinha, vamos ver o exemplo, o canudinho, tá, pessoal? Isso não parece, mas é um canudo. E aqui nós temos o papel. Olha lá, vamos atritar. O que é atritar? Atritar, gente, é o ato de esfregar, ok? Então, como eu falei para vocês, ó, quando você atrita, um fica com mais facilidade de ganhar os elétrons e o outro logo de perder. Então, ali vocês podem ver que, ó, atritar, ó, o que aconteceu na imagem, ok? Vamos ver um exemplozinho aqui, então? Vocês viram ali, deixa eu voltar aqui na nossa tabela rapidinho. Ó, vocês viram aqui que quando eu atrito ali o papel e o plástico, um tem mais facilidade para ganhar essas cargas negativas e o outro para perder, né? Porque se um ganha, o outro teve que perder, né, pessoal? Então, aqui vocês viram na simulação, eu peguei um pedaço de canudo, atritei com um papelzinho, olha só. O que aconteceu? O canudinho ficou positivo, ou seja, ele perdeu elétrons para o papel, tá bom? Então, vamos ver um exemplo. Exemplo, se atritarmos uma barra de vidro em um pano de seda, qual será o sinal das cargas presentes na barra de vidro? Para fazer isso, nós temos que olhar a nossa série triboelétrica, ok? Então, pela série triboelétrica, nós podemos dizer que, como a barra de vidro está acima da seda, na tabela, o sinal das cargas presentes na barra vai ser o quê? Positivo. Então, quem está acima vai ficar com carga positiva e quem está abaixo vai ficar com carga o quê? Negativa. Entendido, pessoal? Mas olha só, lembrando, tá bom? Não vai perder todos os elétrons, tá? Ele vai, se eu atritar, eu vou ter uma parte que vai migrar, né? Vamos colocar dessa forma para o outro material. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, vamos continuar aqui, pessoal. Nós falamos do processo de eletrização por atrito. Só para relembrar, o que acontece no processo de eletrização por atrito? Eu tenho dois materiais eletricamente neutros, ok? Ou seja, tem igual portadores de carga positiva, negativa. O que é o atrito? É esfregar. Esfregou, o que aconteceu pela nossa série triboelétrica? Um material vai ter excesso de elétrons e o outro material vai ter falta de elétrons. Como é que eu chamo isso? O que está com excesso de elétrons, ele está carregado negativamente. O que está aí com a falta desses elétrons, ele está carregado positivamente. Então, atritou, eu consigo, através do atrito, carregar de maneira eletrostática os nossos objetos, ok? Vamos agora ver o contato. Se liga ali, olha só. Lá no tipo de eletrização por contato, ocorre quando um corpo condutor está carregado e entra em contato com outro corpo. Então, lá no atrito, eu tenho dois eletricamente neutros. No contato, eu pego um neutro e eu pego outro carregado, ok? O que vai acontecer? Parte da carga irá ser transferida para o outro corpo, tá? Nesse processo, os corpos envolvidos ficam carregados com cargas de mesmo sinal e a carga do corpo que estava inicialmente eletrizado diminui. Pessoal, por que isso ocorre?
né? Porque se eu tenho um corpo carregado e o outro neutro, esse corpo neutro aqui, ele vai sentir a presença de cargas em excesso do outro corpo. Então, ele vai ser distribuído. Quando é distribuído, ao final, os dois ficam com a mesma quantidade. Entendido isso? Olha só ali, ó. Vocês podem ver na imagem uma menina com uma mão numa esfera, tá, pessoal? Essa máquina aqui é chamada de gerador de Van de Graaff, tá? Esse gerador, ele consiste aqui em eletrizar essa esfera com cargas. Quando você toca, eu estou vendo uma transmissão dessas cargas aqui, está eletrizando o cabelo da criança, tá bom? E está justamente arrepiado, porque essas cargas ali são de mesmo sinal para ter essa repulsão, tá? Pessoal, quando os corpos envolvidos na eletrização são condutores de mesmas dimensões e de mesma forma, após o contato terão cargas de mesmo valor, ok? Vamos lá comigo. Mesmo tamanho, mesma forma, após o contato terão cargas de mesmo valor. Na figura abaixo aqui, que eu vou colocar para vocês, vemos que a menina, ao encostar em uma esfera condutora, como eu falei para vocês, essa esfera condutora eletrizada também ficou carregada com cargas de mesmo sinal da esfera, tá, pessoal? Então, se essa esfera aqui está com excesso de cargas negativas, a menina que é um corpo neutro, quando ela tocar, esse excesso vai vir para a pessoa e ela vai ficar também eletricamente carregada, ok? Então, aqui, como vocês podem ver, a figura ao lado mostra isso. Prova disto é que observar que seu cabelo está arrepiado. A gente pode fazer isso também com um pente de plástico, né, pessoal? Pente de plástico, você atrita no cabelo e seu cabelo ele fica com frizz, né? As meninas sabem muito bem o que é isso. E os rapazes com cabelo grandão também, né? É difícil pentear, né, pessoal? Como nesse tipo de eletrização, as cargas possuem o mesmo sinal, os fios passam a se repelirem, como eu falei para vocês, ok? Olha só, pessoal, ali nós temos um desenho que mostra esse esquema. Temos dois corpos, ok? Ó, vamos encostar aqui. Opa, encostou, é o contato. Afastou. Nesse caso, o que vai acontecer, pessoal? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ó, então imagina que esse corpo aqui, ele tenha, ó, elétrons e prótons aqui. E esse cara aqui tenha mais elétrons do que prótons. Quando você encostar, pessoal, o que vai acontecer? O excesso de elétrons que está aqui no segundo corpo, ele vai passar para o primeiro. Opa, vamos ver aqui a simulação. Minha simulação não está querendo ir, peraí. Pronto. O que vai acontecer? Esse excesso aqui, ele vai passar para cá. Quando eu separo isso daqui, pessoal, eu posso falar o que eu disse para vocês. Corpos que têm a mesma forma e a mesma dimensão, eles vão ficar com a mesma quantidade de carga. Entendido isso? Ok? Vamos ver um exemplo aqui, olha só. Exemplo 2 da nossa aula. Uma esfera metálica carregada com carga positiva de módulo igual a 6Q. Tá? Esse Q, gente, não é uma fórmula. Esse Q não é uma unidade, ele é só para dizer que é carga, tá? Então, aqui eu tenho uma esfera com carga de 6Q, é colocada em contato com uma outra esfera neutra, então eu posso falar que o Q da neutra é quanto? 0, tá? Idêntica à primeira, então eu tenho duas esferas iguais. Uma está com 6Q de carga positiva e a outra está com Q igual a 0, tá bom? Após o contato, as esferas são novamente separadas. Qual a carga final de cada uma das esferas? O que eu falei para vocês? Ao serem colocadas em contato, parte da carga da primeira esfera será transferida para a segunda esfera, certo? Como as esferas são idênticas, cada uma ficará com metade das cargas. É que nem, vamos fazer a seguinte brincadeira, é que nem você dividir dinheiro, tá? O que vai acontecer? Uma pessoa vem com 20 reais e a outra vem com 10 reais. Vamos somar. O que vai acontecer? Por contato, gente, vai somar o dinheiro e cada uma vai sair com a mesma quantidade de dinheiro. Então, 20 reais com 10 reais dá 30
Separou ali o que aconteceu, 15 para cada, entendido? Então, o processo de eletrização por contato com corpos aí de mesmas dimensões é isso. Então, se uma tem 6Q e a outra tem 0Q, eu tive o contato. Eu vou dividir por quanto? Por 2, porque são duas esferas. Cada uma vai sair com quanto? Com 3Q, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Então, ali, ó, eu vou somar 6Q mais 0, dividir por duas esferas. Cada uma fica com 3Q, ok? Tá ali, ó, os 3Q, tá bom, pessoal? Lembrando que como a esfera que está com 6Q, ela tá positiva, ambos ficam com 3Q positivo, tá bom? Vamos para o nosso último processo de eletrização. Quem é? Eletrização por indução ou indução eletrostática, tá bom? A eletrização por indução pode ocorrer sem contato entre os corpos, tá, pessoal? Então, é aquela ideia, você pode induzir sem ter contato, ok? Quando um corpo eletrizado indutor é aproximado de um corpo induzido, que é um nêutron no caso, tá? Este, o que vai acontecer? Induz neste uma distribuição de cargas, tá bom? Então, o condutor permanecerá neutro, entretanto, a região do condutor mais próxima do indutor ficará com excesso de carga de sinal contrário ao corpo eletrizado, tá? Então, vamos estender isso aqui melhor. Pessoal, olha só. Vamos aqui na ideia da indução. Eu não brinquei lá na eletrização por contato, que a gente fez a brincadeirinha com dinheiro. Na indução, vamos pensar assim. Tu quer induzir uma pessoa a ter uma ideia, mas você não vai tocar nessa pessoa, certo? Então, você vai aproximar dessa pessoa com uma ideia, você não toca, você vai conseguir transmitir a sua ideia para essa pessoa sem ter contato com ela. Ok? Então, o processo de eletrização por indução de cargas, ele é dado dessa forma. Vamos continuar ali, olha só. Então, pessoal, aqui, ó, vamos ver. No esquema da figura a seguir, mostramos uma forma de eletrizar duas esferas condutoras, inicialmente neutras, usando a indução. Então, eu tenho duas esferas, elas estão inicialmente com carga de mesmo sinal, certo? Positivo e negativo. Então, na esfera 1 eu tenho a mesma quantidade de elétrons e prótons. E na esfera 2 também. Então, elas estão eletricamente neutras. Vocês podem ver ali que é aproximado da primeira esfera um bastão que ele está com excesso de prótons. Ou, nesse caso, eu posso falar que ele está com a falta de elétrons. Tá bom, pessoal? Ele tem pouquinhos elétrons aí, ok? Então, o que vai acontecer? Mantendo ainda o bastão na mesma posição, separamos as esferas. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês verem. Olha só o que eu fiz ali. A gente aproximou, ó, as esferas, ok? O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Assim, a esfera mais próxima do bastão ficará com excesso de cargas negativas. Por quê? Se o meu bastão está aqui positivo e eu estou perto da esfera, para a gente ter atração, vai atrair o quê? Positivo ou negativo? Vai atrair negativo, certo? Porque para ter atração eletrostática, eu tenho que ter carga de sinais opostos. Então, a esfera que está perto do bastão vai ficar o quê aqui? Essas extremidadezinhas vão ficar mais com carguinha negativa, ok? Aproximou ali, ó. Vocês estão vendo que aproximou, né? Ele não tocou, tá? Aproximou, o que acontece ali, ele vai ficar com a extremidade com cargas negativas, ok? O que vai acontecer? Ao mesmo tempo que essa primeira esfera fica com as cargas negativas mais localizadas nesse cantinho, essa outra esfera aqui, o que está acontecendo? Esse bastão, ele está expulsando, vou colocar dessa forma, esses prótonzinhos aqui, ou seja, ele está repelindo. Vocês podem observar aqui na imagem, tá bom? Bom, o que vai acontecer? Olha só, eu tirei a segunda esfera de contato com a primeira, tá? E tirei o bastão de perto. Pessoal, o que vai acontecer nesse caso ali? Vai acontecer que o corpo
vai ficar ali positivo, que é a segunda esfera, e a primeira esfera vai ficar o quê? Negativo. Ou seja, eu induzi a segunda esfera, sem tocar nela, a ficar com a carga do mesmo sinal do que estava induzindo, ok? Então aí nós temos um processo de eletrização por indução, tá bom? Outro exemplo aqui. Uma barra carregada positivamente é aproximada de uma esfera neutra. Pessoal, ali na imagem tá negativo, tá? Mas vamos ver o enunciado, tá bom? Uma barra carregada positivamente é aproximada de uma esfera neutra, que está conectado ao solo através de um fio metálico condutor. O fio é cortado e a barra é removida perto da esfera, ok? Qual as cargas presentes na esfera no final do processo? Pessoal, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho aqui, ó, algo que é carregado, deixa eu só fazer aqui para vocês. A minha barra é carregado positivo, deixa eu colocar o positivo aqui. Pronto, tá aí positivo, ok? Pessoal, esse fio condutor, ele vai conduzir as cargas que vão ser o quê? Repelidas, ok? Então, se eu aproximo aqui, ó, se eu aproximo, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar repelindo as cargas que têm o mesmo sinal das cargas do corpo indusor, tá bom? Do corpo indutor, ok? Então, aqui, olha só, eu sei que no enunciado está positivo, mas aqui eu vou deixar um negativo na minha barrinha, tá? Então, o que está acontecendo, ó, barra tem muito negativo. Os negativos da esfera vão ser o quê? Repelidos. Automaticamente, o que vai acontecer? Eles vão escoar aqui, ó, pelo meu fiozinho condutor, certo? Ó, foram embora. Eu vou afastar, eu vou cortar o fio, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Cortou o fio, afastou o bastão. O que aconteceu com o corpo? Ele ficou o quê? Positivamente carregado, sem tocar neste corpo. Tá bom, pessoal? Então, eu consegui fazer ele perder uma quantidade de elétrons, tá bom? Olha só, vamos aqui para a nossa atividade interativa, ok? Deixa eu pegar meu material aqui. Olha só, pessoal, isso aqui foi distribuído para vocês, correto? Então, aqui, olha só, eu tenho um canudo plástico, tá bom? Eu tenho aqui outro canudinho. A professora não achou canudo branco, então eu botei aqui para identificar, ó, umas pontinhas vermelhas no meu canudinho, ok? Eu fiz aqui uma adaptação da minha basezinha. Eu peguei aqui o palito e eu vou colocar este canudo, ó. Eu tô tocando nesse canudo para dar uma descarregada, ok? Ó, eu vou pegar aqui, colocar bem na base e vou esperar ele ficar em equilíbrio. Bom, pessoal, olha só. Se eu pegar aqui o meu canudinho, ó, toquei nele também, eu posso falar que esse canudinho está o quê? Eletricamente neutro, certo? Ele tem igual quantidade de prótons e elétrons, de acordo com o raciocínio que nós tínhamos feito aí na nossa aula, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou pegar isso aqui, que é plástico, e vou atritar com papel. Pessoal, atrito é o quê? Um tipo de processo de eletrização. Quando eu atrito dois materiais, o que vai acontecer? De acordo com a nossa série triboelétrica, eles vão trocar cargas. Um vai ficar com excesso de elétrons e esse que está com excesso é porque veio do outro corpo, certo? Ó, o nosso canudinho aqui, ó, ele só não está totalmente parado, gente, por causa do vento, tá bom? Mas o que vai acontecer? Façam na casa de vocês um local que não tem vento. O que vai acontecer aqui, ó? Opa, consegui parar. Se eu aproximar esse canudinho aqui, do jeito que tá, olha só. Professora, tá rodando. Pessoal, eu tenho duas coisinhas aqui. Vocês viram que eu estava perto do papel aqui, ó? Eu eletrizei bem pouquinho. Quando o ambiente está seco, é muito mais fácil você fazer essa troca de cargas. Então, imagine, ó, se eu eletrizar muito aqui, ó, vou eletrizar bem, ó, sem tocar o que está acontecendo, eu vou derrubar ele da base aqui, ó. Olha aí, pessoal.
Tá vendo que eu estou repelindo? O que está acontecendo? O excesso de cargas daqui estão repelindo as cargas de mesmo sinal do meu canudinho. O que eu posso fazer também, ó? Eu vou atritar e eu posso tocar. Opa, toquei. Opa, vamos colocar aqui. Olha, eu tentei tocar, derrubei da base, pessoal, ó. Se eu fizer isso aqui tocar, ó, eu também vou conseguir repelir isso daqui. Outro exemplo muito prático, pessoal, que mostra a eletrização, é você pegar pedacinhos de papel. Olha só, se eu atritar aqui, esses papeizinhos que estão inicialmente neutros, ó, o que vai acontecer? Eu não vou tocar, mas eu posso, ó, atrair esse material, tá? Outros exemplos práticos também, façam aí na casa de vocês e anotem com que carga fica o canudo, com que carga fica o papel, tá bom? Outros exemplos simples, pessoal, é que quando você está num ambiente muito seco e você toca na pessoa, você sente aquele estalozinho, aquele choquezinho, ok? Isso também é eletricidade estática. Ou quando você toca em objetos de metal e você sente aquele choquinho, você já tiver essa sensação, também é eletricidade estática. Ou aquelas televisões mais antigas, aquelas grandonas de tubo, ok? Quando você desliga, você encosta o braço, você sente os seus cabelinhos arrepiarem. Também é, pessoal, eletricidade estática, tá bom? Galerinha, olha só, eu vou me despedindo de vocês por aqui, mas fiquem comigo que na próxima aula tem revisão e também tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau!